Estamos aqui para mais um evento para falar da nossa reforma tributária, esse assunto aí que todo mundo está conversando e está querendo descobrir como fazer para colocar em prática, né? Eu tenho aqui dois grandes especialistas que estão com a gente e que vão falar um pouco mais sobre a reforma e como a gente pode se preparar. Então, aqui nós temos o Igor Cardoso, que é nosso especialista em tecnologia da informação, e a Michela, que é especialista em tributos. Bom dia, Michela. Bom dia, Igor. Eu passo aí a palavra para vocês. Bom dia, pessoal. A gente vai falar nesse webinar um pouquinho aí de alguns pontos que a gente vê como características importantes nesse processo aí de migração do novo regime tributário, né, que a reforma vem abordando. Então, o intuito é a gente mostrar um pouquinho aí da teoria à prática, quais são os principais pontos antes dessa entrada em vigor, né, que a gente precisa começar a trabalhar e voltar um pouquinho mais a atenção para começar a tratar o tema num todo, tá bom? Vamos lá. Nesse cenário aí que a gente vem acompanhando, né, toda essa movimentação sobre a reforma tributária, a gente enxerga que vai ser de suma importância, né, o cenário aí dos processos fiscais, né, como que vai impactar o processo de cálculo, o processo de apuração dos tributos, o processo de pagamento. Hoje a gente sabe o quanto ele é moroso, né, no país, a questão do fato gerador, quantas questões impactam essas bases de cálculo, e a questão da tributação aí no destino, que a reforma vai pôr um pouquinho. Se cabe uma observação, né, Mi? A questão do. A gente fala aí do fato gerador, né? Hoje a gente tem um fato gerador para cada imposto, né? Exatamente. Então, acho que a reforma trazendo isso é algo bem importante, né? Bom, então a gente vai começar a passar um pouquinho por esses pontos, tá? O intuito mais é um bate-papo para a gente fazer essas visualizações aí, né? Como o Igor falou, o fato gerador é um ponto bem importante aí. Bom, a gente sabe que a reforma ela vai trazer um conjunto de mudança aí no nosso cenário, né, no Brasil. E a intenção da reforma é tornar um sistema mais eficiente, né, mais justo e equilibrado. Hoje a gente sabe o quão complexo ele é, a gente tem inúmeros tributos, a gente tem inúmeras particularidades conceituais mesmo no cenário que a gente tem, e a intenção da reforma é unificar isso, é trazer mais simplicidade, né, para esse cenário. E a gente sabe também que no Brasil, essa questão da reforma, ela já vem sendo discutida há muito tempo, né? Por quê? Por conta da complexidade que a gente tem no atual cenário, da alta carga tributária que a gente tem e, de certa forma, de uma desigualdade que a gente tem no sistema, né? E a proposta é a gente trazer essa simplificação que tanto se fala, né? E essa questão da aprovação da reforma, a gente vê que ela foi um ponto extremamente importante no processo para o país, né? E a partir dela se nasce essa questão da unificação dos tributos, que é o que a gente fala muito num pré-processo, para a gente poder entrar nesse cenário de unificação. Bom, então, só para dar uma contextualizada inicial, essa questão da simplificação que a reforma está trazendo, né, e que a gente tá abordando aqui, hoje, no cenário que a gente tem, nós temos na cadeia federal um tributo para cada contexto
operacional, né? A gente tem o IPI, a gente tem imposto de renda, contribuição social, os fontes, o PIS, o COFINS, o IOF, o CID. Na questão estadual, a gente tem o ICMS, a gente sabe o quão complexo ele é. Cada unidade federativa tem as suas regras, né? E isso traz muita complexidade, né? A gente tem a questão de IPVA, a gente tem no município o ISS também. Cada município tem a sua alíquota hoje no atual cenário. É complexo. A gente tem a questão do respaldo das obrigações principais, que são as notas que respaldam e que trazem toda essa cadeia tributária hoje. E a questão da reforma tributária é unificar exatamente esses tributos, né, que é o que tanto se fala. Por isso que se criou essa questão da IBS e da CBS, para juntar essas esferas tributárias e trazer mais simplificação aí. Com essa simplificação, essa unificação dos tributos, a gente sabe que vai trazer mudanças significativas aí para o nosso dia a dia, para os nossos processos, né? E a gente sabe também que ela vai ter uma carga tributária alterada, né? Além da questão da carga tributária, hoje a gente tem um cenário que tudo nasce num XML de nota, né? Ali tem os campos para cada tributo. Hoje, essas obrigações, elas vão ser adaptadas para ter campos, né, com essa unificação para atender a questão da reforma tributária. Então, elas continuarão existindo, a gente sabe, e serão adaptadas para esse novo modelo, né? E nessa transição, o que que a gente vê? A gente vê que a questão da tecnologia, a questão da capacitação dos colaboradores vai ser um desafio muito grande. Porque a gente vai. O primeiro ponto que a gente enxerga, essa capacitação de pessoas para conseguir visualizar os impactos operacionais de regra fiscal e os impactos de adequação tecnológica, porque a gente sabe que é uma gama, uma complexidade, um volume grande de informação que a gente entrega hoje para o fisco e que a gente vai ter que adaptá-las de modo que a gente vai continuar no atual regime, mas também entregar essas informações numa nova metodologia, né? Então é necessário aí a gente enxerga essa visão de capacitação mesmo, tá? Michela, se vale comentar, né? A gente tem aí, fala-se de unificação de impostos, né? A gente fala de unificação de impostos, né? A gente agrupa os impostos, né? E não se fala muito em mudança de documentos fiscais, né? A gente não cria um novo modelo. Então a gente vai ter aí pelo menos aí os documentos fiscais eletrônicos com o que a gente já entrega hoje, que não é fácil, né? Que a gente sabe aí a complexidade de cálculo dos impostos e também traz, né, aí com essa questão dos legados, onde a gente vai agrupar os impostos. E nesse sentido, o que que você acha que a gente pode fazer aí para se preparar para a reforma? Porque a gente tem um preparo, a gente tem um legado e a gente tem uma movimentação aí. Sim, Igor, realmente, a gente vai viver essa fase do legado e dessa nova transição, né? Esse preparo que a gente precisa, né, a gente entende como três pilares extremamente importantes, que é mapear toda essa mudança que vai acontecer, né? Comparar o atual cenário com o cenário que está entrando aí em vigor e avaliar que impactos operacionais e sistêmicos isso vai trazer para a gente, né? Então, a gente entende esses pilares como um processo contínuo que as empresas vão passar e vão aí no futuro constante acompanhamento, né? Não é um cenário que a gente vai implementar, que a gente vai mapear, que a gente vai colocar em prática esses pilares e deixar ele rolar. Não, isso daí, na verdade, a gente enxerga até como um processo contínuo aí para o futuro, Cíclico, tá? né? Exato. Então, nós vamos passar um pouquinho por cada um desses pilares para colocar para vocês a ideia de como a gente visualiza essas aberturas, tá? Bom, quando a gente fala de mapeamento, né, a gente entende que vai ser de suma importância mapear toda a cadeia de valor, né?
mapeamento de contratos e fornecedores, mapeamentos de tributos e suas incidências, mapeamentos de processos operacionais, mapeamentos de sistemas, né? E o mapeamento do impacto econômico, né? Todo esse conjunto, ele é extremamente importante para a gente visualizar os cenários que a gente tem e os cenários que nós vamos entrar, tá? Nesse caso aí, o Michela, Michel. se vale um comentário, né, trazendo essa questão principal aí de mapeamento, né? A gente traz aí mapeamento de contratos e fornecedores. Às vezes você tem um contrato que está olhando uma visão dos tributos atuais. Então, você já tem que mapear sua formação de preço. Então, talvez você vai ter que mexer no seu preço, né? Ou abrir mão, né, de alguma coisa. Também gostaria de destacar os três últimos pontos ali, né? Processos operacionais e mapeamento de sistema de TI. Aquela customização que você fez lá atrás, em 2000 e pouquinho, ela vai parar de funcionar, possivelmente. Ela vai ter que ter uma necessidade de uma adaptação. Então, todos os processos, né, é interessante a gente mapear, porque você tendo esses processos, né, mapeados, você consegue visualizar como que eles vão ser impactados, né? Pessoal, e um ponto importante também, até complementando aí a colocação do Igor, é que assim, esses mapeamentos, tá, eles envolvem custo e eles envolvem grandes decisões dentro das companhias, tá? Então, é extremamente importante deixar cada ponto desse muito evidenciado, né, para tomadas de decisão mesmo, tá? A questão de confronto dos cenários, né? Esse pilar, gente, a partir do momento que você estrutura qual é a tua carga e os tributos que você tem nesse cenário, quais são os que vão entrar a partir de 2026, a incidência de cada cenário, né? A questão logística. Hoje a gente tem inúmeros benefícios fiscais no regime que a gente tem vigente. Com a reforma tributária, como que vai ficar? Né? Como que vai ficar essa carga? Os benefícios fiscais, a gente sabe que ele dá uma onerada nessa carga, né? E que ele é um ponto extremamente estratégico dentro das empresas, porque é a partir dele que se toma algumas decisões de negócio, né? E essa questão também envolve as obrigações acessórias, porque todo esse mapeamento, esse cenário, de certa forma, a gente declara ele para o fisco. Seja um regime especial, no momento que você vai emitir uma nota fiscal, você tem que colocar uma observação nos dados adicionais, né? Citar o regime especial ou o benefício que você está aplicando. E isso vai hoje para uma obrigação acessória. O fisco enxerga aquela informação no momento que ele está analisando a, a obrigação acessória, para ver se de fato aquilo é consistente ou não é consistente. É dali que nasce as fiscalizações. Então, todos esses pontos, esses cenários, a gente vê que é extremamente importante para tomada de decisão. Hoje a gente vê que as empresas, por questões estratégicas, elas abrem muitas filiais em vários pontos do Brasil, né? E a gente sabe na prática que isso é uma estratégia do negócio, né? E com a reforma tributária, como que vai ficar? Né? Por isso, desse confronto de cenários. Como que é o meu cenário hoje? Como que eu me beneficio hoje das regras que eu tenho vigente? Com a reforma, com todos esses pontos que está sendo debatido, que a mídia traz para a gente, o que o PL 68 prevê, como que vai ficar esse cenário? Então, é extremamente importante nessa transição, nessa migração, identificar esses pontos, tá? Ô, Michela, se cabe uma observação aí também nessa questão de confronto, né? A gente tem uma mudança aí, né? Principalmente, que a gente vai trazer um pouco mais para frente, né? Nas notas técnicas, é, a criação de novas CSTs, né? De tributação, que a gente está falando de novos tributos, né? De óticas diferentes. A gente também tem a criação de novas classificações tributárias, né, que tudo indica vem para substituir o CFLP. Então, hoje você estava acostumado a destacar uma nota com CFLP tal e SST tal. Não, agora você vai ter que fazer esse confronto, né? Você vai ter que
trabalhar com o que você tem hoje e com o que vai ter no futuro, né? Então, com as classificações tributárias CST. Então, por isso que é suma importância, né? Você, novamente, né, voltando um pilar antes, você ter os seus processos mapeados, para você saber o que que você tem, o que que você vai ser impactado, você confrontar o que eu tenho hoje para o que eu vou ter nessa transição, para você ter esse comparativo, né? Eu acho que é bem legal esse ponto que você trouxe. É, porque toda decisão de regra de negócio, né, ele reflete para a gente hoje no cenário fiscal, Sim. né? Hoje a gente tem essa amarração, o CFAP com a CST, com a NCM. Com a vinda da reforma tributária, o que que se fala muito? Se fala em classificação fiscal. Como que vai ficar esse cenário, né? Visualmente, uma visão fiscal, né? A gente vai, de fato, enfrentar nesse mapeamento, a importância dele é, hoje, operacionalmente, eu consigo gerir a informação e conduzir ela de uma maneira que, no atual cenário, como que eu vou visualizar isso fiscalmente? Que risco que eu vou estar exposto nesse mapeamento? O que que nós vamos conseguir fazer de estratégia que a gente tem hoje, né? E um terceiro pilar bem importante também que a gente vê é o impacto operacional, que é a junção dos dois primeiros com algumas outras características, né? Tanto que a gente volta aqui em alguns pontos que a gente falou lá no primeiro pilar, que é a revisão dos processos internos, adaptação de gestão de contrato, né? Hoje, a gente sabe aí que para as empresas, algumas prestações de serviço, algumas compras, né, de insumos diretos ou indiretos, elas ficam extremamente vinculadas a contratos, né? Esses contratos, eles preveem questões de armazenamento, prazo de entrega, tudo que envolve aí custo, né? Isso é feito olhando o custo das empresas, né? E isso hoje a gente tem operação que respalda, né? Um exemplo que a gente pode colocar hoje, a gente tem uma compra para entrega futura. No atual da reforma tributária, como que fica esse cenário, né? Uma compra e entrega futura num cenário que a gente tem hoje, ele tem CFAP específico, ele tem CST específica, e num cenário da reforma, né? Armazenamento, então, são operações fiscais que respaldam, que refletem operações operacionais que precisam ser mapeadas e que afetam diretamente a operação das empresas no dia a dia. Por isso que a gente está trazendo hoje nesse webinar esses pontos importantes de pré-análise da reforma e que impactam diretamente na reforma, né? E cabe complementar, Mi, a questão ética, um ponto que você trouxe que é bem importante, né? Todos eles são muito importantes, né? Mas a questão da atualização de versão de RP, né? A gente sabe que os RPs, né, eles têm um custo aí muito elevado, né, às vezes para fazer algum tipo de atualização e vai precisar ser atualizado, né? A gente vai ter que pensar nesse custo, porque essas informações ela nascem no RP, né? Ela vai nascer lá num setup fiscal, num setup contábil, algum lugar ela vai nascer. E a origem dela vai ter que vir no sistema, ele vai ter que ter esse reflexo no sistema. Então, acho que é bem importante, né, ter bem claro esses impactos, né, esses impactos operacionais, para até você saber o quão comprometido, né, você vai ter que estar com essa reforma tributária. A gente entende que vai ter que estar mais de 100%, né? Exatamente, exatamente, né? Por isso que um dos pontos que a gente até cita aqui é a questão da atualização das versões do RPs, né? A reestruturação dos relatórios gerenciais, e integração dessas informações com as obrigações acessórias, né? A questão também da segurança de dados e governança, né? Porque hoje o nosso mundo fiscal, ele é todo gerido dentro de um sistema RP. E é necessário que isso seja assim, até pela complexidade e volumetria que a gente tem das empresas e particularidades que a gente tem de norma, né? Então, hoje, o papel do RP dentro da cadeia fiscal, contábil, ela é de suma importância, né? Olhar para os processos e adequar eles para dentro do RP, hoje ele é de suma importância.
Bom, e aí, gente, mais um ponto que a gente vê, né? Todo esse contexto que a gente colocou, que a gente vê aí como um pré-preparo, olhando essa parte da reforma tributária, a gente sabe que envolve orçamento, envolve custo, né? E a gente vê, assim, as áreas que serão mais impactadas com isso, que vai precisar desse olhar aí, desse head account, para atender esse novo contexto da reforma, para atender toda essa melhoria de sistema, para contexto da própria nova norma, né? E de processos, a gente vê que a área fiscal, tributária é uma área extremamente que vai sofrer grandes mudanças, ela vai ser uma área transformada, né? A gente, embora vai entrar num ano aí, 26, que é um ano de migração, de transição, que a gente vai levar um atual sistema, mais um novo regime, a gente sabe que essa área ela vai sofrer uma transformação. Assim como a contabilidade, porque todos esses reflexos de novas tags para carga tributária nova, novos cenários aí, novos campos para suportar essa parte da classificação fiscal. A gente sabe que isso tem um reflexo contábil, né? Então, vai ter uma forma de contabilização disso tudo, né? E todas essas informações, elas precisam ser geridas por um sistema. Então, serão novos campos a serem criados, às vezes até mesmo novos processos dentro dos sistemas a serem criados, para que a gente consiga vir tratando parâmetros e ter essas informações, gerir essas informações de acordo com o novo layout, uma nova regra. A gente vai ter que trazer um legado, o atual regime, mas também uma nova regra. Então, a gente sabe de todo esse impacto sistêmico que vai sofrer as empresas para essa adequação, né? E automaticamente, quando você fala em melhoria de processo, adequação de processo dentro de um sistema, você tem que mexer na tua operação. Às vezes você precisa adequar, você precisa dar um passo atrás e voltar na tua operação, adequar algum processo para poder atender uma norma, né? Então, a gente vê essas quatro caixinhas aí dentro das empresas como áreas que serão extremamente impactadas, tá? E você tocou num ponto, né? A questão da contabilidade. Tributo vai ser calculado, né? Vai nascer o imposto. Esse imposto que nasce, eu tenho que ter uma integração com a compliance, né? Então tem que ter uma integração com a gente. Então eu vou ter um ajuste na integração, então entra a tecnologia da informação. Depois que essa nota autorizou, ela tem que ter o reflexo na contabilidade, né? Então vai ter reflexo na contabilidade. Vou transportar essa operação, como que eu vou contratar esse frete? O contrato, antes dessa nota nascer, né? Como que foi feito o contrato? Então são áreas que se completam, né? Elas vão. Antigamente a gente era muito setorizado, né? As áreas das empresas. Hoje elas vão ter que se aproximar mais, né? Para juntos conseguir suprir essa questão aí da reforma. Sim, com certeza. Foi a evolução natural, é, dos processos para as empresas, né, Igor? Então, hoje a gente tem essa integração, hoje não consegue mais ter essas áreas totalmente isoladas, né? Tanto é que a gente passou nos últimos 10 anos aí por uma evolução muito grande de obrigações acessórias, né? E que a gente vê agora. Com essa questão da reforma tributária, gente, um ponto importante, elas não serão descontinuadas, tá? Elas serão adaptadas para atender esse novo regime, tá? Exceto, assim, as guias, esse cenário a gente não sabe como vai ficar, mas esse cenário da era SPED, a gente está falando de um cenário que ele vai ser adaptado para a reforma tributária, então a gente sabe que ele vai ter uma continuação aí, e cada período que passar, a intenção é que o fisco venha melhorando cada vez mais o conteúdo dessas informações, tá? E aí, falando um pouquinho, né, dessa questão do custo ainda do Head Accounting, né, para as áreas aí, para ter essa melhoria de processos, a gente vê que todo esse contexto é extremamente importante ter grupos internos de trabalhos extremamente ligados, né? Time da área contábil, com a área fiscal, com a área de TI. Os processos se refletem hoje, principalmente dentro de sistema, né?
e automaticamente na operação, não tem como não. Então, a gente vê que toda essa necessidade de criar esses grupos internos, de mapear processos, de coordenar tudo isso com o time de TI, de suma importância, né? Ter especialistas dentro desses temas, desses processos, para que consiga visualizar qual é o impacto que isso traz a nível sistêmico, né? Para poder fazer toda essa adequação, né? E toda essa parte de regulamentação mesmo da própria da própria norma, né? Que a gente sabe aí que é um cenário novo para todo mundo, né? E vai trazer muitas dúvidas e questionamentos de como tratar processos, como o impacto para o dia a dia e para a operação, né? E aí, gente, olhando agora um pouquinho sobre a questão da PL, né, que está trazendo todo esse impacto que a gente está colocando, que a gente vê como um pré-preparo de bases, de processos, né, esses pilares, a gente sabe que a PL 68 teve o relatório entregue aí na última semana, né, e nós tivemos aí 49 votos a favor contra 19 contrários, né? A mídia tem circulado aí que a intenção é que esse relatório ele seja sancionado pelo presidente Lula ainda esse ano, né? Até a próxima semana aí, última semana de dezembro. Então a reforma ela vai acontecer, isso é fato, né? A gente não tem mais como ter aquela pontinha da esperança que isso poderia ser prorrogado, não, né? Tanto é que isso está acontecendo, essas movimentações da PL aconteceu até relativamente rápido, né? Foi entregue o relatório, agora a gente tem até a próxima semana aí para o presidente sancionar esse projeto de lei. E aí a gente trouxe um pouquinho também como que foi essa questão da aceitação aí dos votos, né? Pelo, pelo Senado. Então, a gente trouxe um pouquinho isso para vocês, para mostrar. Miss, cabe um comentário aí, né, nessa questão da PL, né, a gente nasceu como um projeto de lei, né, passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, e tiveram muitas emendas, né, muitas pessoas, muitos deputados, né, querendo colocar coisas a mais, né, uma das que eu me apeguei muito era a criação de um novo modelo de documento fiscal, né, então eles queriam criar um modelo, se não me engano, modelo 80, seria uma nota fiscal de serviço. Seria uma nota fiscal unificada, né, tanto de serviço quanto de mercantil. Essa emenda foi rejeitada, né, então, assim, tem bastante coisa aí que desde do início lá do projeto de lei até agora teve bastante mudança, né? Muita, né? A gente, até antes da entrega desse relatório, nós estávamos em 1938 as propostas de emenda. Então, você imagina a quantidade de coisa que passou pela cabeça desses políticos, né, com a intenção de tirar, trazer novas ideias, enfim, né? Esse é o cenário que a gente tem aí no Brasil. Mas ela já vai seguir aí para ser sancionada na próxima semana. É, Se se cabe, cabe. né, uma observação, né, onde a gente teve, né, já uma votação, né, já uma análise inicial na questão na Câmara dos Deputados, né, então já começaram a analisar. Eu acho que tudo indica que concluam essa semana, né, que eles vão fechar fazer as votações e encaminhar para a sanção presidencial aí. Já fizeram algumas rejeições, algumas aprovações, né, do que chegou lá, do texto que chegou. Então tudo indica que essa semana, e como você mesmo pontuou, seja aprovado esse processo. Sim. E aí, com essa questão aí, esse andamento que teve, né, a PL 68, nós tivemos aí no início de dezembro a publicação de duas novas versões de notas técnicas, né, que trazem aí criação de eventos para a nota fiscal eletrônica e o cupom fiscal eletrônico, né, e também para o CTE. E entre elas também teve a divulgação do informe técnico, trazendo a tabela de código de classificação tributária para o IBS e para o CBS, que era tão esperada também Sim, para a gente ver como que ia ficar o cenário, né? exato. Como que seria essa tabela. E um ponto importante que eu acho que é válido a gente colocar aqui
é o prazo, tá? Ele já soltou novos eventos, ele soltou novas versões dessas notas técnicas, mas ele não mudou prazo. Então a gente vê que setembro é um mês de teste, a gente sobe isso para homologação e vira efetivamente a produção em 31 de outubro, né? E a partir de 1 de janeiro de 2026 vai estar em transição, já rodando a reforma tributária, né? Um ponto que é importante a gente colocar aqui: 2026, ela vai acontecer. Isso é fato, tá, gente? E a gente sabe que vai ser um ano teste, né? A gente viu algumas matérias já aí na mídia falando que o ano de 2026 será um ano teste, será a migração aí do PIS/COFINS, mas as alíquotas não serão efetivamente cobradas dos contribuintes. Os contribuintes vão estar sendo obrigados a ter essa informação dentro da obrigação principal, né, que é a nota fiscal eletrônica e o CTE, mas vai ser um ano teste. Mas, gente, ela vai acontecer, isso é fato, né? Não tem como voltar Não tem atrás. como mais voltar atrás. E olhando um lapso de tempo aí, a gente tem aproximadamente 10 meses para fazer tudo acontecer. Todo esse preparo de base, respaldar todos esses processos, mapear tudo isso, olhar o atual cenário, esse novo cenário, para colocar tudo isso em produção. Então, 2026 é o ano aí que a gente já entra num período teste, mas a gente entra efetivamente, né? Exato. Efetivamente. Então, pessoal, é isso que a gente queria trazer Pessoal, para vocês nesse é, momento. meninos, nós estamos aqui também com a Cristina Firmiano. Ela é membro da Confeb e ela tem informações que podem colaborar e podem acrescentar. Cris, você quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Parabéns, Michela, Igor, pela apresentação. É, Na semana passada, exatamente no dia 10, houve a 77º encontro, né, do Confeb, do ENCAT, que eu também faço parte. O ENCAT é o Encontro Nacional da Coordenação da Administração Tributária. Nesse encontro, as empresas, né, os representantes das empresas é um pouco limitado, são só algumas. Temos ali várias empresas de tecnologia e os representantes de alguns segmentos, né, da indústria, do comércio, de serviços, enfim. E lá na reunião do ENCAT foi apresentada já a norma técnica nova, exatamente com esses desenhos que a Michela e o Igor falaram, com os novos dados aí de como preencher das tags, né? Tags são aqueles campos, os campos que vão nos documentos fiscais. Isso já está publicado. Que mais? Eles também apresentaram, muito interessante, pessoal, um layout de como vai ficar toda o processo, como eles bem disseram, né, Igor e Michela, fica mantidas as obrigações acessórias, até agora não há previsão de alterações. E com relação à votação, tá em poucos minutos, deve começar agora às 10, eles já tiraram novamente alguns itens do texto, né, feito pelo Senado. O Senado tinha incluído ali na alíquota reduzida produtos, serviços sanitários foi excluídos, serviços de pet shop foi excluído, também foi excluída da lista da cesta básica água mineral e biscoito, bolacha, mas esse produto não entra na cesta básica. Ou seja, mais algumas alterações, né? Já devemos ter ultrapassado as 2.000 alterações. O texto de 327 páginas, salvo engano, já está com 530. Então, a votação é hoje, tá, pessoal? Na Câmara dos Deputados. E deve seguir para a sanção do presidente. Eu acredito que essa semana.
Ontem eu também vi uma reportagem, estava participando, assistindo, que o Lula já está trabalhando e ele falou da reforma ontem, né? Ele quer votar e eu creio que essa votação sai hoje ainda, imagino eu que até sexta, porque a semana que vem já é recesso. Então, muito provavelmente sai tudo hoje, hoje, esta semana. Hoje sai da Câmara, e aí a revisão do Senado rapidamente, porque o texto agora era deles, e aí a sanção do presidente, tudo essa semana. Como eles bem disseram, Igor e Michela, a reforma é um fato, e o que eu vejo, assim, o que eu sinto, né, trabalhando também no encate, que é do governo, né, a coordenação da administração tributária, e como membro do CONFEB, Conselho Fiscal Empresarial Brasileiro, as pessoas, os empresários em geral, né, o board, o C-level, eles estão muito preocupados com o impacto financeiro da reforma tributária. Todo mundo pensando, ai, quanto que eu vou pagar mais de imposto? E esquecendo de uma coisa que para mim é fundamental, que é a preparação da base de uma coisa que já aconteceu. Não tem como voltar atrás. A lei já foi publicada, né? Então, gente, é um fato e agora temos que nos preparar. E vai ser pouco tempo, eu fico imaginando todas as empresas fazendo todas as análises, os saneamentos das bases todas, todas as alterações que serão necessárias em um ano. Eu imagino uma empresa do tamanho de itens absurda, né, que vai sofrer impacto de tudo quanto é lado, que Isso. tenha benefício fiscal, que vai trabalhar de uma forma dupla aí por mais 9 anos, porque até final de 2032 continua ICMS e ISS. Cris, É, Oi. posso te interromper? Porque tem duas Imagina. perguntas aqui que vão muito do que você está falando. Então, vou Ah, fazer por favor, Alique. O Rinaldo está falando assim: bom dia. Eu tenho a impressão que a reforma tributária ainda não tem o detalhamento das partes: governo federal, estadual, municipal. Com isso, as empresas ainda não têm como fazer muita coisa. Sim, o planejamento, análises precisam ser feitos, mas como colocar a prática? Gente, aí ele coloca, gente, tem uma dependência enorme que não depende das empresas, nem não depende. Ai, tem alguém mexendo. Não depende das empresas e nem do próprio ERP. Mas tem coisa para já ser feita, né? Não é só planejamento, não. É Reinaldo, né? É, Reinaldo, tem muita coisa para ser feita já. É, já já temos, né, duas normas técnicas, já tem as tags, né, como eu falei, os campinhos que vão nos documentos fiscais, no CTE, na nota fiscal eletrônica de consumidor, é, na nota fiscal de serviço da Abrasp, né, que é a de São Paulo, especificamente, né, da Prefeitura de São Paulo e Prefeitura de Curitiba, que usam o mesmo sistema, que é o federal. É, Você já sabe quais são os itens da cesta básica, você já sabe quais são os itens do IS, do Imposto do Pecado. Então, tudo isso você já pode preparar, já tem muita coisa para preparar, muita coisa mesmo. Já o RP, ele já tem que abrir o campo para receber as informações das novas tags da nota fiscal de serviço, né? Então, assim, você vai ter, da nota fiscal de serviço, não, desculpa, da nota fiscal modelo 55 e do CTS. Então, assim, ele tem que abrir lá no próprio documento fiscal as tags e depois abrir as obrigações acessórias para popular essas tags. Tem que fazer todo o planejamento financeiro. Quem tem regime especial já pode começar a fazer o planejamento financeiro dessa redução, que ela vai ser gradual, começando em 29. Quem tem benefício fiscal na Zona Franca de Manaus, que não muda nada, tem que também deixar esse bloco separado. Empresas sujeitas ao IPI também tem que fazer uma manutenção da tabela
de alíquotas do IPI, porque o IPI será zerado em 2027. Então já dá para preparar muita coisa, muita coisa. E assim, o RP, né, as empresas de software, as software houses, elas têm a obrigação de deixar a parte técnica pronta, né? Então ela tem a obrigação de ir lá e colocar a tagzinha no documento fiscal e nas obrigações. Mas os contribuintes, as empresas, têm a obrigação de preparar toda a base para popular esses campos. Tem que preparar, separar o que vai ter IS, o que não vai ter IS, o que tinha IPI e não terá mais, terá alíquota zero do IPI. Quem tem benefício fiscal, como eu falei, começar a preparar a redução. Então, assim, tem muita coisa. Os clientes, tem que separar clientes e fornecedores que tenham benefícios fiscais para também se preparar para essa redução. Quem está no Simples, né? Hoje, muitas empresas compram do Simples porque o preço é menor. Isso continua. Só que, atualmente, mesmo estando no Simples, é possível fazer crédito de PIS e COFINS. Com a chegada do IES, não será mais possível esse crédito. O crédito é ilimitado, porém, não pode ser feito de empresas optantes pelo regime do Simples. Então, você tem que separar os seus fornecedores, os seus clientes, que eles não terão esse crédito. Tem que se preparar para o split payment também. As empresas que estavam acostumadas a pagar os impostos depois de 40 dias, às vezes o PIS e a COFINS, né, o retido, por exemplo, ele, dependendo da combinação financeira da empresa, é a empresa que paga seus fornecedores depois de 90 dias. Então, vai recolher, retém o PIS e a COFINS, vai recolher só daqui 90 dias. Acabou. Com o split payment, essa retenção, esse recolhimento é imediato, assim, no caso de varejo, por exemplo. Então, pagou, retém, pagou, retém, pagou, retém. Então, assim, tem muita coisa que dá para mexer, muita coisa, gente, é muita coisa. Tem, Tem que alterar Só toda fazer a parte do um. cadastro, unidade de medida, descrição, tem que estar tudo muito perfeito, né? Para poder receber e prestar essas novas informações. Se cabe um comentário aí também nessa questão de preparo, né? A gente tem a questão da tabela de classificação tributária, né? A gente sai de uma tabela de CFOP extensa, com diversas operações, né, para uma tabela bem reduzida, né, de classificação de tributária. Então, todo o enquadramento das operações, né, vão ter que ser feita nessa classificação tributária. Então, olha esse complemento aí. Na Michela, verdade, vai ter que deixar ambos, né? De novo, a classificação tributária ela entra em 2027. Então, assim, em 2026, o que que a gente tem? IS e CBS, já. Numa peraí, Cris, alíquota. essa é outra pergunta. Desculpa! Deixa eu só fazer a pergunta para Michela. Michela, o Rafael está perguntando para você. Hoje as necessidades que estão por vir estão claras? Conseguimos começar o mapeamento e nos preparar? Sim, a gente consegue. Emenda um pouquinho com o que a Cris e o Igor está colocando. Porque, veja bem, a gente tem as notas técnicas já estabelecendo os novos campos, certo? Para que esses campos possam ser populados, porque pensam bem, as empresas de TI, de software house, elas vão entregar a nova regra tributária, de acordo com a reforma, certo? Esses campos, para eles serem populados, você tem que fazer um saneamento de informações antes, que é exatamente o que a gente vem colocando aqui. É revisitar cadastro de materiais, as suas classificações, aquilo que são insumos diretos, aquilo que é despesa direta, aquilo que é um imobilizado. A gente sabe que toda essa classificação hoje ela está amarrada literalmente em tabela de CFOP, né? E no novo regime, a gente precisa começar
ver dentro dessa tabela de classificação tributária aí que vai atender o IBS e a CBS, como que vai ser essa identificação e começar a preparar esses cadastros de itens, de serviços, bem como de clientes e fornecedores, que em alguns cenários, principalmente de prestação de serviço, está atrelado para que para que essas informações consigam ser populadas por esses novos campos. Então, sim, já dá para, embora a gente tenha essas notas técnicas tratando esses campos específicos de um novo regime tributário, a gente já consegue iniciar essa tratativa em dados mestres, vamos chamar assim, né? E automaticamente estruturar contas contábeis para receber esses novos impostos, né? Essa nova tributação que vai para esses campos. Então, sim, é possível. Ó, temos mais duas perguntas aqui e uma eu vou mandar para Cris. Cris, tenta ser rápida porque tem outra por baixo. Manda aí. Quanto às obrigações acessórias, atualmente temos o SPED fiscal, ICMS e IPI, e o SPED contribuições, PIS e CONFIS. Em virtude de tantas mudanças, podemos esperar uma unificação, ou seja, apenas uma entrega contemplando IBS e CBS? Eu acho difícil, pelo menos, principalmente nos próximos 9 anos, como eu comentei, porque nos próximos 9 anos continuamos com ICMS e ISS, né? E o IPI. O IPI vai na FD ICMS IPI e ele não sai, ele não vai ser extinto, ele vai ser apenas zerado, e ao contrário, vai entrar o IS. Então, eu imagino, e o IS é mais ou menos um tipo de IPI, ele é um imposto seletivo, o IPI já era. Então, assim, eu vejo que não muda nada. E o contribuições, para mim, muda pouquíssimo, muda o nome, né? Muda o nome só da contribuição, porque vai continuar evidente. Contribuições, só que as contribuições vão ser uma, né? Talvez tira o ex, que é a contribuição, FD contribuição, que é a CBS. Hoje você tem PIS e COFINS. Eu sei, eu brinco sempre, né, que eu nunca vi ninguém apurar PIS, depois apurar COFINS. Todo mundo, vou apurar PIS COFINS, vou fazer PIS COFINS, vou pagar PIS COFINS, vou reter PIS COFINS. Então, assim, gente, continua PIS/COFINS, só que em nome de CBS. A única diferença é que vai ter um DARF só, né? Em vez de ter dois DARFs, um do PIS, outro da COFINS, vai ter um DARF da CBS. Mas para mim muda pouquíssimo as contribuições. E nesses primeiros anos, até 2027, o contribuições fica maior, né? Ele fica com o terceiro campo, porque ele vai ter, em 2026, ele vai ter PIS, COFINS e CBS. Lembrando que 2026 não muda nada, só aumentam percentualmente aí muito pouquinho a CBS e o IBS. Tá, obrigada, Cris. Agora tem Imagina. uma pergunta que eu não sei quem vai responder, mas eu acho que todos aí têm conhecimento para responder. Esse período de teste das mudanças no ano de 2026, caso alguma empresa não se adeque a tempo, está prevista alguma sanção para essa adequação? Ou seja, podem ser penalizadas se não conseguirem atender aos requisitos nesse período? Eu Posso vou responder? colocar. Ô, Cris, claro, fica à vontade. É, sim, gente, não é teste, assim, as pessoas têm essa falsa impressão de que é um teste, não é um período teste. Que quando ele fala de teste, é a graduação da CBS e da IBS. Não é um teste para as empresas. É um fato, é uma lei. E sim, se descumprir, tem multa. Certeza absoluta. Então, assim, muito provavelmente, né, você não vai conseguir.
transmitir a sua nota fiscal eletrônica, porque ela não vai ter os campos aí do CBS e IBS. Então, assim, não é um teste, gente. É legal, né? O pessoal do fiscal, do TI, passar essas informações para o board. Eu sei que aqui tá quem põe a mão na massa, né? É, então, é muito importante vocês falarem que não é teste, gente. Não é teste, é um fato. Então, sim, terá multa. Gente, só lembrando que campo obrigatório todo mundo sabe, não populado, nota não homologada, né? Boa, Michela. Queria agradecer Essa aqui. frase. Obrigada, Cris, obrigada, Igor, obrigada, Michela. Gente, nós vamos enviar para vocês um formulário, um quiz, para que seja respondido, e assim a gente continua continua com nossos eventos, e à medida que a gente tiver informações para ajudar a todos, a gente continua compartilhando. Obrigada a todos, obrigado, meninos. Obrigada. Esse webinar foi Obrigada, gravado pessoal. e logo mais disponibilizaremos a gravação. Obrigado, pessoal. Bom trabalho.